de vir ao vivo na rádio and the Jesus is director and Lord, the founder e o diretor e fundador of Jesus da rádio Lord Radio Jesus is himself, Lord, ele mesmo, allowing me to me come live permitindo on his vir ao radio vivo here. na sua rádio aqui. Remember again, this Lembre-se is not our novamente radio que at all. esta We are não é so a nossa grateful. rádio. Então, nós Every somos muito opportunity to gratos bring em this cada message to oportunidade you para and the trazer nations, esta your listeners. mensagem para vocês e as nações, But we know very teus well, this ouvintes. is not the calling Mas God nós gave us, not at sabemos all. Not muito to run bem an que orphanage esta or run a radio, not não at é o all. nosso chamado, Not at all. conduzir uma rádio ou um Everybody by the orfanato. chance can tell you that Todos the calling podem is to go and go saber and que go o and nosso reach the chamado é islands, ir Tonga, Wales, até as Fiji, ilhas, Auckland, Tonga, New Zealand, Fiji, to Auckland, reach Nova Melbourne, Zelândia, Australia, alcançar to come back Melbourne, to na South Austrália, Korea, to go voltar to para a China, Coreia do Shanghai, Sul, ir para a to China, come to Toronto, Xangai, to come to vir a USA, Toronto, to come to Estados Latin Unidos, America, América to go Latina, to every ir para island, cada announce ilha e the anunciar greatest promise que a in the maior entire Bible promessa em that toda God a ever gave Bíblia man que Deus is já deu about para to o homem materialize. está prestes a se The eternal materializar. kingdom of God is O about to eterno come. reino de It's Deus about to está realize. prestes a I vir e have se seen the king realizar. coming. Eu já vi o rei vindo. And so, blessed people, Então, we have povo seen very abençoado, clearly nós here vimos muito claramente that aqui no kingdom que of the nenhum earth reino da terra receives the coming recebe kingdom o of God. reino vindouro de So Deus. God Almighty has Então, no Deus choice Todo-Poderoso but não to teve crush them escolha, all mas and esmagar a todos establish his own eles kingdom. e estabelecer In o other seu words, próprio overthrow reino. Em outras palavras, removê-los. Satan overthrown, Satanás é removido. crushing them A all. rocha esmaga todos eles. Very serious. Muito sério. And he says E ele diz that the most powerful que a promise promessa mais poderosa em toda a Bíblia é a promessa do estabelecimento do eterno reino de Deus que está vindo. E a promessa pelo Senhor, pela sua graça, que Ele iria permitir o homem pecaminoso, a humanidade, ser nascido de novo e participar daquele mais glorioso reino. E é por isso, em Daniel capítulo 7, ele diz o seguinte. O livro de Daniel, capítulo 7. Eu também quis saber a respeito deste chifre na sua cabeça e o outro chifre que surgiu entre eles antes dos três serem arrancados. O chifre que parecia, aqui ele está escrevendo o anticristo, aquele que tinha olhos e boca que falava com arrogância. E eu observei enquanto este chifre guerreava contra os santos do Senhor e os derrotava. Versículo 22. Até que o ancião de dias veio e pronunciou juízo em favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo quando eles tomaram posse do reino. É por isso que nós estamos indo de nação em nação, anunciando que o reino de Deus está vindo. Por favor, se preparem. Porque ele diz que a maior promessa que já foi dada na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, passando através de toda a Escritura, a promessa de que Deus iria estabelecer o seu reino eterno depois da queda do homem. O reino no qual todos serão justos, santos, viverão em paz, adorando a um único Deus e nenhum pecado. Então, ele diz que a humanidade é convidada a participar deste reino. E ele diz que o propósito do juízo que ele decretou no jardim, para que a humanidade pudesse entender as consequências do pecado e as consequências de transgredir as leis de Deus, e a violação da lei de Deus conduz ao sofrimento e à morte. E que quando o reino de Deus vier, quando vier o reino de Deus, ele vai tomar posse, ele vai assumir o controle e vai lançar fora o diabo. E Deus vai se revelar para
todas as pessoas, who have obeyed his aqueles que obedeceram seus profetas, que obedeceram o Evangelho, que obedeceram o anúncio da vinda do Messias. As we see in Daniel Como chapter nós vemos em 2:44, Daniel in the time of those 2:44, kings, no the God tempo of heaven daqueles will reis, establish o reino kingdom. o Deus do céu vai estabelecer um reino que vai esmagar todos os outros reinos. Ele vai estabelecer um reino And eterno. when we left off E today, quando nós in the first segment, paramos we are at the place no whereby primeiro segmento, onde eu li Daniel chapter 7, Daniel capítulo 7 até o versículo 8. and we saw E nós vimos that concoction, that que combination esta combinação das bestas this speaks fala the kingdoms of man. dos reinos dos homens, Out of them, mas deles, de dentro out of deles, them would deles, emerge now this iria little one. emergir agora este pequeno chifre. The little one, the O Antichrist, pequeno, o anticristo, who would really be the que climax realmente now of wicked será men que os reinos do homem estavam manifestando. Mas agora chega o clímax desta rebelião. E ele that diz God gave que Deus deu para Nebuchadnezzar, a pagan Nabucodonosor, king, um rei this pagão, awesome dream. este sonho maravilhoso. Verse 9 it Versículo says, Daniel 9, chapter 7. Daniel capítulo 7, 9, ele diz. Daniel chapter 7 verse 9 it says, Daniel 7, 9, ele diz. Enquanto eu olhava, were set in place, tronos foram postos no and lugar, the ancient of days, e o ancião de dias se assentou. and it does not mention E ele não how many menciona thrones. It says quantos many tronos, thrones, ele diz thrones. muitos tronos, tronos. Não fala quantos. Então ele diz, a sua veste era branca como a neve, and the hair of e o his head cabelo da sua cabeça was white like era wool. branco como a lã. His throne O seu was trono flaming, ardia em fogo, grande fogo. and his wheels E as rodas do were all trono ablaze. estavam todas In incendiadas the Bible, na Bíblia. this is one of the most Esta open é uma das mais to abertas description of God the Father descrições de Deus para Ele mesmo, que é muito escondido. Eu sei himself. When I have met que God quando the eu Father, encontrei Deus and he Pai, has spoken with e me Ele even falou before the comigo cloud até arrived, mesmo da nuvem chegar, appeared to antes, speak with me. quando Ele apareceu Even para before falar he comigo, doubled up. antes Ele até mesmo Remember when se he entered, duplicou. it became a huge cloud Lembre-se covered him like quando this. ele And then entrou, the two of uma us grande talked to the same point. nuvem cobriu assim. You're so Então nós holy. dois ao mesmo You're tempo so gritávamos, holy, Lord. Senhor, Tu és tão santo, Tu és tão santo. Quando a nuvem o cobriu, poucos minutos de nós fomos duplicados. Before he came E in the cloud recentemente in sumo. ele veio antes dele vir na nuvem And sumo. before the COVID struck, E antes da Covid atingir a terra. I know Eu sei that I have described. que eu descrevi. I have described some Eu details descrevi which alguns I have talked about detalhes. even the shore. Eu até mesmo Let me falei not do mention both of chale, them. não But vou this mencionar one in mais the do que Bible isso. here, Mas este aqui na Bíblia, 9, versículo 9, é uma das descrições mais explícitas de Deus Pai, o eterno Deus, o Deus Todo-Poderoso, em toda a Bíblia. Esta em particular aqui é a única que ele vem e descreve o seu cabelo e a sua veste. Eu sei para aqueles que estão perto de mim, eu mencionei um chale no ombro e eu não quero mencionar isso novamente, um chale no ombro. Vocês podem imaginar, esta é a mais aberta. A mais aberta, não é oculta, mais desvendada, reveladora descrição de Deus Pai que eu já dei. Eu sei que em 4 de julho de 2003, quando os dois deles apareceram para falar comigo, uma visão que foi um marco, e eles colocaram a vara de Deus na minha cama. E ele me mostrou o primeiro lugar onde João batizou em Israel que seria descoberto. Vocês se lembram dessa profecia? Naquela lá também. Ele realmente me permitiu ver até mesmo o cabelo como lã. Eu não quero. Então a glória da nuvem cobriu onde ele estava. Mas esta aqui, nós temos escrito na Bíblia aqui.
é a mais aberta descrição de Deus Pai que já aconteceu em toda a Escritura. Descrevendo o cabelo dele. É temível a forma como ele descreve o cabelo. É um pouco do que eu compartilhei hoje. O cabelo, os olhos como chama de fogo. E ele diz que o trono dele estava incandescente com fogo. E as rodas do trono incandescentes. O rio de fogo fluía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. Isto não é a respeito de números. Isto é Deus dizendo que miríades, multidões que ninguém pode contar. Não. Não é 10 mil, não, de forma nenhuma. Ele está simplesmente descrevendo inacreditável, incontável número de anjos que estão ao redor do trono de Deus, servindo-o e adorando-o. E ele diz... E então o tribunal assentou-se e os livros foram abertos. O julgamento começou. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Então nós nos lembramos o que o chifre estava falando lá embaixo, como ele estava blasfemando, como a besta foi ferida e o seu corpo foi destruído e lançado no fogo ardente. E a besta tinha sido removido o poder e a autoridade e foi permitido viver só por um pouco de tempo e depois seriam totalmente eliminados, destruídos. Você pode imaginar o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o trono de Deus, ele está descrevendo o trono de Yahweh. Lembre-se que eu fiquei diante deste trono. Isaías ficou diante deste trono em Isaías 6. Mas na descrição dele aqui, ele está dizendo que os tronos foram estabelecidos, foram colocados no lugar. Entretanto, nós sabemos que o trono de Deus Pai é um trono muito distinto, muito diferente. E o trono do Cordeiro, eles são tronos muito diferentes. Mas ele diz aqui que há um grande número de tronos que foram estabelecidos. Entretanto, quando você vai ao livro do Apocalipse, capítulo 4, em Apocalipse, capítulo 4, ele diz o seguinte: depois destas coisas, olhei, e eis diante de mim uma porta aberta no céu, e a voz que primeiro falou comigo, uma voz como de trombeta, disse: suba para cá e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então você pode imaginar, depois da era da igreja, as coisas que devem acontecer. Onde quer que você estiver, você pode sentar e ouvir. Mas quando aqui é a simulação do arrebatamento, a entrada da igreja na glória. Você sabe que a tribulação tem que vir à terra 7 anos. Você sabe muito bem que o Messias tem que vir. Primeiro de tudo, o trono bema de Cristo, onde as cerimônias vão acontecer no céu. A ira de Deus é derramada na terra. Martyrdom, morte dos crentes cristãos, significando pessoas, os santos. Não é mais igreja, são santos da tribulação. A vinda do Messias finalmente liberta Jerusalém. Armagedon, a construção da cidade do Messias no monte do templo, no reino e o templo milenar de Deus. O reino milenar do Messias. O juízo do grande trono branco de Deus. O estado eterno. Novo céu, nova terra. Você pode ver por si mesmo.
Então ele diz, Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Imediatamente eu fui arrebatado no Espírito, e eis um trono estava posto no céu. E assentado, e eis diante de mim um trono no céu, e alguém estava sentado nele, Deus Pai. E aquele que estava sentado nele tinha o aspecto de jaspe e rubi, sardônio, um arco-íris que, parecendo como uma esmeralda, circundava o trono. Versículo 4. Ao redor do trono haviam outros 24 tronos. Então você entende que no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 9, ele diz, tronos foram estabelecidos. Porque isso no Antigo Testamento. Ele não revelou os 24 tronos que representam a igreja. Porque isso está no Antigo Testamento. Ele simplesmente diz, tronos foram postos no lugar. Porque naquele tempo a igreja ainda não havia sido revelada. Assim como Isaías advertiu que o Messias está vindo, mas ele está vindo como um sacrifício, como um cordeiro. Eles estavam esperando por um líder militar para ir e destruir e vencer os romanos, todos os gregos, todos que haviam conquistado eles e abusado deles. Isaías disse, vocês ficarão desapontados. Ele está vindo como um cordeiro do sacrifício. Quando eles leram o Antigo Testamento, eles não viram nenhum lugar dizendo que quando o Messias viesse, haveria um período de tempo antes dele estabelecer o reino de Deus em Israel. Então foi escondido. É por isso que em Daniel 7:9 ele diz, tronos foram colocados no lugar, porque a igreja ainda não foi revelada. Ele não menciona quem está sentados naqueles tronos. Mas quando chega Apocalipse capítulo 4, ele revela eles aqui. Ele diz, 4. Ao redor do trono estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos, vestidos de branco, e tinham coroas de ouro nas suas cabeças. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro. Então, o trono de Deus é diferente. Então, outros tronos também foram estabelecidos. Então, o ancião de dias veio, tomou sua posição em Daniel capítulo 7, versículo 9. E outros tronos foram postos, mas porque a igreja é escondida, o Senhor preparou Paulo e ele enviou seu servo para Damasco para dizer, vai lá, você vai encontrar o cego, eu feri com cegueira, vá lá e toque por ele, porque eu o preparei para receber revelação para os gentios, para a igreja, para todo o mistério. E é por isso que agora no Novo Testamento, agora João revela quem está sentado nos outros tronos. Mas em Daniel 7:9 ele simplesmente disse, muitos outros tronos foram postos, mas não falou quem estava sentado neles, porque a igreja ainda estava escondida. Somente agora aqui em Apocalipse ele revela. E então ele diz, no centro do trono e ao redor do trono havia 4 seres viventes. Lembra que nós falamos com cada um deles? E eles estavam totalmente cobertos de óleo na frente e por trás. Olha o que eles estão dizendo aqui. Eles estão cantando, dizendo, dia e noite, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono, o Senhor Yahweh, ele que vive para todo sempre, os 24 anciãos, olha isto.
Os 24 anciãos se prostram diante dele, daquele que está sentado no trono, e o adoram, aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono de Deus e dizem: digno és, Senhor nosso Deus, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas e vieram a existir. E olha aqui novamente. Versículo 6, lembra essa visão? Então, eu vi um cordeiro como que tendo sido, capítulo 5, ele estava no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e os anciãos. O cordeiro que eu vi parecia, lembre-se, ele tinha 7 chifres, Apocalipse 5, 6. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ele pode dizer, o Deus eterno todo-poderoso. E ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e seguravam taças de ouro cheias de incenso. Olha isso! Taças de ouro cheias de incenso. Agora você começa a entender o papel de todos os outros tronos. E as pessoas sentadas nos outros tronos, eles pegam incenso. Eles têm taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos de Deus, e eles cantavam um cântico novo diante do Senhor. Eles estão servindo a Deus. Eles estão carregando taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E tu o constituíste reino e sacerdotes para servir o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Isto é poderoso. É aí onde está o mistério, onde a igreja foi escondida. Porque ele está dizendo que estes outros tronos que você vê em Daniel, capítulo 7, versículo 9, é escondido. Você somente ouve que tronos foram postos, e o trono do ancião de dias estava posto, e ele veio e tomou o seu trono. Os outros tronos, porque a igreja estava escondida, ele não mencionou no Antigo Testamento. Ele não mencionou quem estava sentado neles. Mas no Novo Testamento agora, quando chega o tempo para revelar a igreja, Paulo recebeu a revelação da igreja. Lembre-se que a igreja de Cristo foi construída sobre o fundamento de Cristo Jesus e sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É por isso que Deus deu aos apóstolos a revelação sobre a igreja. Paulo recebeu a revelação da igreja dos gentios. E é por isso que estes 2 profetas estão descrevendo revelação vez após vez, revelação sobre a igreja. A igreja de Cristo foi construída sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ele está dizendo aqui que Daniel 7:9, a igreja ainda está escondida, e é por isso que Israel ficou confuso. Eles pensaram que quando o Messias viesse, ele iria estabelecer o reino, conquistar os romanos, puniria o povo que abusou deles e estabeleceria o reino de Israel. E eles não viram este período de tempo. Foi escondido o mistério, a era da igreja, a igreja. Mas aqui agora, quando foi revelado, agora você ouve que estes 24 anciãos que carregam incenso,
Eles estão carregando taças de ouro, cheias de incensos, que são as orações do povo de Deus. Eles estão fazendo um dever. Eles são santos sacerdotes, fazendo um dever sacerdotal diante de Deus. E ele diz que, enquanto eles cantam, ele diz, tu nos compraste. Se você lê outra tradução, ele diz, tu nos compraste, porque foste morto e com teu sangue tu nos compraste. Eles foram comprados como igreja. E ele está dizendo que há dois deveres, duas missões. E eles estão reinando com Cristo na terra e eles estão servindo a Deus como sacerdotes. Somente a igreja tem esses dois deveres, esses dois papéis. Os levitas não foram permitidos. Nada. A adoração foi dada a Jesus. A casa levítica, até mesmo o sacerdote, você não pode misturar os dois. Quando um dos reis tentou, ele foi ferido com lepra dentro do templo. No Antigo Testamento, não misturava o ofício sacerdotal com o ofício do rei. Quando ele tentou oferecer sacrifício de incenso, ele foi ferido com lepra. O rei tentou fazer o papel do sacerdote. Os levitas, não era permitido a eles participar do ofício do rei. Os reis não podiam participar do ofício dos sacerdotes. Somente a igreja recebeu a promessa das duas posições. Somente o Messias Melquisedeque, Gênesis 14, ele veio como sacerdote do Deus Altíssimo e rei de Salém. Somente o Messias tem esses dois ofícios. E somente a igreja tem esses dois ofícios. Agora você vai entender. Os 24 tronos, quem eles representam? Então, há maiores detalhes neste trono, até mesmo um dos tronos que foi mencionado antes, quando o Senhor me disse, vai, senta em um deles. Diante do trono de Deus, coberto com a glória branca, assim. E isso é sério. Então você vê agora em Daniel capítulo 7. Muito poderoso, povo abençoado. No livro de Daniel capítulo 7, versículo 9. Você vê que tronos foram colocados lá. A descrição mais aberta e desvendada de Deus Pai em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia foi dado lá. E você, depois que eu vi tudo isso, depois de ver o cabelo e tudo, eu já vi tudo isso, mas nunca compartilhei com as pessoas. Uma vez ou outra eu compartilhei para aqueles que são mais próximos, aqueles que são confiáveis, a quem eu posso confidenciar. Mas para ser escrito aqui abertamente para leitura pública, isso é chocante. E ele diz... Ele diz que então o tribunal se assentou e os livros foram abertos, significando todos serão julgados por aquilo que foi escrito no livro. E dizendo, por isso que eu estou saindo e dizendo para todas as nações, receba Jesus, sejam santos, prepare o caminho. O Messias está vindo, corrijam seus caminhos, de acordo com aquilo que foi escrito no livro. E ele diz que a besta foi julgada baseado pelas palavras arrogantes e blasfêmias. E as palavras... Há um terrível juízo que acontece e a besta é lançada fora. Dentro do lago de fogo, o corpo é destruído. Deus está dizendo que o juízo de Deus está vindo. É como se esta escritura no livro de Daniel, capítulo 7, do versículo 9 até 13 e 14, ele deu toda a sequência de toda a história humana, começando do juízo até o reino do Messias, no versículo 14.
É por isso que nós estamos vindo aos seus países e anunciando que o Messias está vindo. Eu disse, por muito tempo eu tenho ansiado que a rádio pudesse estar bem estabelecida para que eu pudesse transmitir a palavra da vida, o próprio Deus. Agora que o diretor e fundador veio pessoalmente, a rádio está claro, veja o que o Senhor pode falar. É como se, neste Daniel capítulo 7, o Senhor está dando todo o resumo de toda a história humana na Terra até a eternidade. Porque ele está falando aqui a respeito do juízo, que o fogo está aumentando, que o fogo flui de dentro do trono de Deus. O próprio Deus é um fogo consumidor. Deuteronômio 4:24. Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12:29. Deus é um fogo consumidor. Você não pode sobreviver lá, a não ser que você já tenha sido construído em imortalidade e eternidade, para que você possa sobreviver à glória de Deus. Então, não é simples quando todos os dias eu venho que Deus me levou no céu e me levou até o seu trono, até mesmo interagir com Ele. Ele é um fogo consumidor, Ele te consome. Você não pode sobreviver lá sem a imortalidade. Você não pode. Hebreus 12:29. Ele diz, o nosso Deus é um fogo consumidor. Lembre-se de Nadab e Abiú. Quando eles tentaram oferecer sacrifício desautorizado, fogo saiu do altar e os consumiu. Lembre-se de Sodoma e Gomorra. Fogo veio do Senhor e os consumiu. Daniel capítulo 7, maravilhoso. Eu não tenho tempo para compartilhar com vocês, porque Deus revelou isso para mim nas visões. Ele fala a respeito do juízo de Deus vindo. É por isso que nós estamos anunciando, preparem-se, o reino de Deus está vindo. Caso contrário, serão julgados. Ele está dizendo... Apocalipse 14, do 9 ao 11, a fumaça daquele fogo vai atormentá-los, vai se levar, sobe pelos séculos dos séculos. Deus é um fogo consumidor. Muito sério, povo abençoado, que oportunidade. Então, ele está dizendo que somente a igreja tem as duas funções, sacerdotal e de rei. Por isso que eles estão sentados em tronos representando a igreja, começando já pelos apóstolos de Jesus. Somente eles têm os dois ofícios. Somente o Messias tem estes dois ofícios. E a igreja. E é por isso que naquele tempo, em Daniel 7, aqui, no Antigo Testamento, a igreja ainda estava escondida. E se você ler o livro de Atos, Atos 9, 16, 17, ele diz o seguinte, o livro de Atos 9, o livro de Atos, capítulo 9, 15 e 16, ele diz o seguinte. Quando Deus agora estava se preparando para revelar a igreja, ele diz, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para proclamar o meu nome perante os gentios e os seus reis. E perante o povo de Israel, mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Isso é agora Saulo, que tornou-se depois Paulo. E é por isso que em Efésios capítulo 3, então ele revela um mistério. Olha Efésios capítulo 3.
Em Efésios capítulo 3, então finalmente o mistério é revelado. Se nós tivermos tempo, vamos ler todo. Quando ele diz, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade da graça de Deus que me foi imposta em favor de vocês. Este é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Versículo 5. Este mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações chamados gentios, mas agora foi revelado pelo Espírito de Deus aos santos apóstolos e aos profetas de Deus. O fundamento da igreja é construído sobre os apóstolos de Cristo e os profetas, não estes falsos apóstolos que você vê. Não, hoje não há nenhum apóstolo verdadeiro na igreja. De forma nenhuma. E não tem nenhum profeta do Senhor na terra agora, exceto os 2 profetas de Deus. Então, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ele diz, os apóstolos de Deus e os profetas do Senhor. Nesta era você conhece as marcas, a administração dos profetas de Deus, como que é? Ninguém vai mentir para vocês, nunca mais. Mas ele está dizendo que este mistério agora, quando agora foi revelado, onde agora? Ele revela quando agora os judeus e os gentios, eles agora formam um novo homem. Os judeus e a igreja. Então, agora foi revelado pelo Espírito, por Deus que criou todas as coisas. A intenção dele, para que agora, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus sejam conhecidos pelos principados e potestades, para o propósito eterno que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora Israel e a igreja foram feitos um novo homem, o mistério do qual ele está falando aqui. Mas vocês veem, povo abençoado, que a razão pela qual nós estamos saindo para anunciar para vocês que a vinda do Messias está vindo, o reino de Deus prometido, a maior promessa, a mais gloriosa e mais poderosa promessa em toda a Bíblia, a promessa de Deus vindo para estabelecer o seu reino eterno e convidando o homem para participar dele. Isto está prestes de se realizar. Arrependam-se, preparem o caminho. Muito sério. E você vê aqui, povo abençoado, que no versículo 13 que nós lemos, então você vê o Filho do Homem vindo com as nuvens e tomando assento, e a ele foi dado o reino. Você vê o entronizamento e a coroação do Messias, o próprio rei. Daniel 7 agora. Então o que é que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo, Satanás será tirado fora, expulso. Todos os reinos desta terra serão destruídos. Deus deu uma visão do seu eterno, um sonho do seu eterno reino a um rei pagão. De que nos dias dos reinos humanos, o Senhor Jesus como uma rocha iria aparecer e destruiria totalmente todos os reinos dos homens que você vê nesta terra. Arrependam-se e preparem o caminho. E que Jesus iria estabelecer um reino que vai tomar posse da terra inteira e vai reinar de Jerusalém, um reino político com quartel-general, com Capitólio em Jerusalém. E o Senhor Jesus, ele mesmo, será o rei. E aquele reino durará para sempre.
Até a mesma forma como ele foi prometido por Natã, colocado em 2 Samuel capítulo 7. E é por isso que quando Jesus veio, ele começou a anunciar: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Quando João Batista apareceu, arrependam-se, porque o reino de Deus está vindo. É por isso que o evangelho chama-se as boas novas do reino de Deus. É a respeito do reino. Então, o Senhor disse para Satanás que ele iria pôr inimizade entre o descendente de Satanás, a descendência de Satanás e o descendente da mulher. E o descendente da mulher, que é Cristo, iria esmagar a cabeça de Satanás, dando para Satanás um golpe fatal. E é por isso que quando Jesus apareceu, ele foi, nasceu de uma mulher, ele pôde vencer todas as tentações de Satanás, e ele derrotou a morte, e ressuscitou. Ele ascendeu ao céu com as nuvens do céu, agora com uma autoridade celestial. Jesus está voltando para substituir Satanás como governante deste mundo. É por isso que nós estamos indo de nação em nação, anunciando que o reino de Deus está vindo. Arrependam-se, percebam Jesus, sejam santos, estejam prontos. O rei está vindo. Toda a Bíblia, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, tem esta maravilhosa promessa do reino de Deus que está vindo à terra. Eu não sei quantas vezes eu tentei contar, mas talvez mais de 340 vezes. No Antigo Testamento, o Antigo Testamento fala a respeito do reino de Deus que está vindo. Aleluia! No Novo Testamento, somente nos Evangelhos eu contei mais de 100 vezes, 111 ou 115 vezes, que fala a respeito do reino de Deus que está vindo. Nas suas pregações, quando Jesus estava pregando nesta terra, ele sempre pregou a respeito do reino de Deus que está vindo. Então, o reino de Deus que está vindo tem sido o tema central em toda a Bíblia, mas é por isso, quando agora chegou o tempo e Deus nos enviou para preparar, para dizer para vocês se prepararem, é tão importante. No livro de Atos, capítulo 19, o livro de Atos, capítulo 19, versículo 8, ele diz: Paulo entrou na sinagoga e ali falou corajosamente durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. O livro de Atos, capítulo 8, 12. Apenas dando exemplos dentro do Evangelho, Os Evangelhos, talvez mais de 114 ou 16. Eu preciso contar novamente. Somente nos Evangelhos, mais de 111 vezes, falando a respeito do reino de Deus que está vindo. O Antigo Testamento, por volta de 345 vezes eu contei, falando a respeito do reino vindouro de Deus. E nos Evangelhos, até mesmo no livro de Atos, como vocês ouviram, fala a respeito do reino de Deus que está vindo. Tem sido o tema central na Bíblia. É por isso que Deus nos enviou para a terra, aos 4 cantos da terra. Arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Prepare o caminho. E este reino tem uma característica. Vai ser um reino real, um reino físico. Vai ser
baseado na misericórdia. Os principais daquele reino, os princípios, é misericórdia, perdão, obediência, justiça, unidade, identidade divina, semelhança com Cristo, humilhação, humildade, semelhança com Cristo. Deus vai reinar sobre todos naquele reino. Vai ser um reino real. E vai ter um rei real. E ele diz, vai ter uma localização real em todo o universo, em todas as nações. Ele vai ter uma população real, todas as tribos, todos os cidadãos, de todas as cidadanias, todos os povos, tribos, nações, de todas as línguas. O reino vindouro de Deus. Apocalipse 9, você viu. Todos os povos, tribos, línguas, todas as etnias. Apocalipse 5, 9. Daniel 7, 14. Todas as nações, todos os povos. É um reino real. E que vai ter uma lei real. A palavra de Deus, ela vai reinar naquele reino. Então, a mensagem do reino vindouro de Deus é a mensagem que enfatiza, é a mensagem central que corre através de toda a Bíblia, corta toda a Bíblia. E essa é a maior boas novas que já aconteceu, que já foi dada à humanidade, um povo caído. Que a rocha que veio de Deus, em Daniel 2, 44, 45, iria esmagar a iniquidade dos reinos desta terra, iria esmagá-los e pulverizá-los, como você vê em Gênesis 3:15. E Mateus 12, 24, ele vai esmagar todos eles e vai estabelecer o reino de Deus. Ele diz aqui, Mateus 12, 24, raça de víboras, como vocês que são maus podem dizer qualquer coisa boa? Pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ele está dizendo para eles, quem advertiu vocês? Quem advertiu você para vir? Quem advertiu você para vir ser batizado? E quem te advertiu da ira que está vindo? Há uma rocha que está vindo para esmagar todos os reinos e estabelecer o reino de Deus. Raça de víboras, quem advertiu vocês para vir aqui? Quem advertiu vocês de que o reino está vindo e vocês deveriam vir e se arrepender? Mateus 3:10. Ele diz, Mateus 3:10, ele diz, o machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não produzir bom fruto será cortado e lançado no fogo. A rocha que veio do Senhor, que virá e vai esmagar e vai destruir todos os reinos desta terra. Apocalipse 19, 20. Ele diz o seguinte, a rocha que virá, não cortada por mãos humanas, vai destruir todos os reinos desta terra. Apocalipse 19, 20, versículo 20, ele diz. Apocalipse 19, versículo 20, ele diz, mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela. Com estes sinais, ele enganou os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo branco. E todas as aves, todas as aves se fartaram da carne deles, com a carne deles. A rocha que vem e esmigalha os reinos deste mundo. Então o Senhor está dizendo
The kingdom of God is O coming. reino de Deus está vindo. The eternal kingdom O of God eterno is coming. reino de Deus está vindo. And the reason we are coming E a to you, razão pela qual nós estamos indo até vocês todos os sent by dias, the Lord, enviados pelo Senhor, every day about the coming falando kingdom. todos os dias do reino vindouro. Why? Por quê? Why is God sending Porque us to Deus announce está to nos you, enviando para either anunciar through para this vocês, radio, seja that the através da owner rádio allowed us by que o mercy to dono use, nos permitiu por misericórdia usar, esta or rádio, through other radios ou através globally, de outras rádios globalmente, television, ou pela televisão on global, TV, TV and other media. e outras mídias. Why are we coming to you and announcing Nós daily estamos the vindo a Messiah is vocês coming? anunciando diariamente que o Messias está vindo. Ecclesiastes chapter 3. Eclesiastes capítulo 3. Turn with me there, blessed Abram people, as I begin comigo to lá, finish this. povo abençoado, enquanto eu vou terminando. Ecclesiastes chapter 3. Eclesiastes Verse 11 capítulo says the following. 3, 11, ele diz o He has seguinte: made everything beautiful in his time. ele fez todas as coisas formosas a seu tempo e ele também pôs a eternidade no coração do homem. And he goes on to E read. ele continua lendo. The Lord intends O Senhor, a intenção do Senhor that when we do é this, que when we quando nós announce, fazemos isso, quando nós anunciarmos que o Messias está vindo, you may now have a very você agora clear view possa of heaven, ter uma visão muito clara do céu, a very clear view uma of the visão muito eternity, clara da eternidade, and that once you have now e uma vez a clear view of the vocês power tenham uma visão muito clara do poder e do poderoso eterno reino de Deus que está vindo. Cegos aleijando, cegos enxergando, surdos ouvindo, muitos falando, terremotos acontecendo. Então, os crentes cristãos agora podem permanecer firmes. Vocês podem permanecer firmes na perseguição, podem se levantar e suportar as provações, os tempos difíceis. Vocês agora podem receber mais poder para perseverar, mais revelação. Por que nós estamos vindo até vocês? A razão pela qual nós viemos até vocês e anunciando o reino vindouro de Deus é para que vocês possam ansiar, começar a esperar ansiosamente a sua pátria celestial. A razão pela qual nós viemos até vocês é para que nós também possamos limpar a falsa visão da eternidade, para que eles possam saber que a vida nesta terra é muito breve, muito curta, e que há uma vida maior vindo. A razão que nós anunciamos para vocês diariamente, o Messias está vindo de nação em nação, é para que vocês possam saber que vocês são como que a sua vida que hoje nesta terra, vocês são peregrinos nesta terra. Hoje você está aqui, amanhã você já foi. Então é melhor começar a investir no reino vindouro, para que isso possa fazer com que vocês mudem a sua perspectiva da sua vida nesta terra. Que isso possa te fazer mudar as suas prioridades nesta terra. Para que isso possa te tirar da vida temporária, perspectiva temporária, a vida temporária, e então centralizar na vida eterna. É por isso que nós viemos até vocês. O Messias está vindo. Se alguém quer receber o Senhor, eu preciso correr para outra reunião agora. Repita depois de mim, diga: meu Senhor Jesus, Senhor, eu ouvi que o teu eterno reino está vindo. E hoje eu me arrependo de todos os meus pecados, meu Senhor Jesus. E eu te recebo, meu Senhor Jesus, no meu coração nesta noite, como meu Senhor e meu Salvador. Por favor, mude a minha perspectiva de vida. Foque-me no eterno reino de Deus, o tema central da Bíblia. Senhor,
Mantenha-me na santidade and keep my name in the Lamb's e book of mantenha life. o meu nome no livro da vida do In the Cordeiro. mighty name No of poderoso Jesus, nome de thank Jesus, you. eu nasci The Lord de bless novo. you. Obrigado, que o Thank Senhor you, te the abençoe. founder and Obrigado, the director fundador and e president of Jesus diretor Lord e Radio, for giving me a presidente chance on da your radio. Rádio de Thank you Jesus for Norte, working on the radio, por making it clear. me It dar has not been uma clear oportunidade for na sua many, rádio. many, many Obrigado years por now. correr na Thank you rádio indeed for e helping the deixar Lord a transmit this rádio mais clara por very, muitos very anos crucial, agora. very critical Obrigado message por ajudar o Senhor a to his transmitir people. esta mensagem The crucial Messiah e is coming. crítica Thank you, Todarabah. para o seu Thank you. povo. O Messias está vindo. Todarabá. Obrigado.